No dia que deveria ser o mais feliz de sua vida, uma jovem noiva jamais imaginaria que seu querido papagaio de estimação interromperia sua cerimônia de casamento, trazendo em suas garras uma mensagem que revelaria os segredos mais sombrios de sua família. Guiada por palavras deixadas por sua falecida avó, ela descobrirá traições devastadoras e desvendará seu verdadeiro destino, deixando todos os convidados em estado de choque com a revelação que transformaria aquela celebração em um pesadelo. O sol matinal banhava a majestosa Igreja do Rosário em Recife com uma luz dourada e intensa, fazendo os vitrais coloniais brilharem como joias preciosas e iluminando as paredes de pedra que testemunharam séculos de história. O ar estava impregnado com o perfume inebriante de jasmins brancos e orquídeas que adornavam cada banco de madeira nobre e decoravam o altar imponente em estilo barroco. A nave central da igreja estava completamente lotada de convidados elegantemente vestidos, sussurrando em antecipação ansiosa pelo evento grandioso que estava prestes a começar. Do lado de fora, as ruas históricas do Recife antigo estavam estranhamente silenciosas, como se toda a energia da cidade tivesse sido sugada para dentro daquele templo sagrado. Carros importados luxuosos estacionavam nas proximidades e seguranças. Discretos, mas alertas, indicavam claramente a presença de figuras importantes da sociedade pernambucana e de outros estados. No horizonte distante, além dos casarões coloniais restaurados e dos arranha-céus modernos que compõem o skyline contemporâneo de Recife, podia-se avistar o reflexo dourado do sol nas águas calmas do rio Capibaribe, criando um espetáculo, natural de luz e sombras que parecia abençoar aquele dia que prometia ser absolutamente perfeito. O céu, de um azul profundo e cristalino, sem uma única nuvem sequer, prometia um clima ideal para uma celebração inesquecível. Dentro da sacristia histórica, a movimentação frenética de padres floristas especializados e organizadores experientes do evento contrastava dramaticamente com a serenidade aparente que reinava na nave principal. O cheiro característico de incenso se misturava delicadamente ao perfume natural das flores tropicais, criando uma atmosfera quase celestial e etérea. Enquanto isso, a algumas quadras de distância, em um antigo sobrado colonial escondido entre prédios históricos, um papagaio inquieto batia as asas coloridas contra as grades de sua gaiola, como se pressentisse que algo extraordinário e importante estava prestes a acontecer. O som agudo e repetitivo, quase imperceptível na agitação natural da cidade, carregava consigo um presságio misterioso que logo mudaria completamente o curso daquele dia aparentemente perfeito e sem nuvens. Marina Santos, uma jovem advogada de 29 anos especializada em direitos humanos, estava de pé diante do espelho ornamentado e antigo da sala da noiva. Seus olhos verdes, normalmente vivazes e cheios de energia, refletiam uma complexa mistura de emoções contraditórias: felicidade genuína, ansiedade natural e uma pitada inexplicável de incerteza que ela tentava desesperadamente ignorar e afastar de seus pensamentos. Seu vestido de noiva, um modelo exclusivo de seda pura que abraçava delicadamente suas curvas, naturais, brilhava suavemente sob a luz solar que entrava pelas janelas altas e estreitas. Os cabelos castanhos e ondulados estavam presos em um penteado sofisticado, adornado com pequenas flores brancas, colhidas especialmente para a ocasião. As mãos de Marina tremiam quase imperceptivelmente, enquanto ajustava o véu delicado de renda francesa. Ela era conhecida e respeitada em Recife, não apenas por sua beleza natural marcante, mas principalmente por seu trabalho dedicado e apaixonado na ONG de proteção ambiental que herdara de sua querida avó. Seu sorriso, embora radiante e encantador, carregava uma sombra quase imperceptível de melancolia profunda. Era o primeiro grande momento de sua vida que sua avó, sua maior confidente e mentora, não presenciaria. Do outro lado da majestosa igreja, Ricardo Almeida ajustava sua gravata, de seda italiana com dedos ágeis e experientes. Alto, de ombros largos e com um sorriso conquistador que encantava facilmente a todos ao seu redor,
O empresário de 36 anos exalava uma confiança natural e magnética. Seus olhos azuis claros brilhavam com uma mistura complexa de antecipação, genuína, e algo mais profundo e misterioso. Talvez um segredo muito bem guardado nas profundezas de sua alma. Ricardo era amplamente conhecido nos círculos empresariais exclusivos de São Paulo, como um negociador implacável e bem-sucedido. Mas poucos realmente conheciam seu lado mais suave e carinhoso, aquele aspecto de sua personalidade que havia conquistado completamente o coração apaixonado de Marina. Eduardo Santos, tio paterno de Marina e atual presidente das prósperas empresas da família, estava elegantemente posicionado próximo ao altar barroco, cumprimentando os convidados, ilustres com um sorriso cordial e calculado. Aos 52 anos, Eduardo tinha cabelos grisalhos meticulosamente penteados e usava um terno sob medida impecável que ressaltava sua postura naturalmente elegante e imponente. Seus olhos, surpreendentemente semelhantes aos de Marina, exibiam uma mistura sutil de orgulho paternal e cálculo frio enquanto observava atentamente toda a movimentação na igreja histórica. Desde a morte trágica e prematura da avó de Marina, Eduardo assumira completamente o papel de guardião protetor da sobrinha e dos negócios prósperos da família. Entre os convidados distinguidos, Beatriz Oliveira, uma jovem jornalista investigativa de 31 anos, sentava-se discretamente em um dos bancos do fundo da igreja. Seus olhos atentos e perspicazes por trás dos óculos de aro fino observavam cada detalhe mínimo da cerimônia com interesse profissional. Beatriz, que havia trabalhado intimamente para a avó de Marina em várias investigações ambientais, carregava consigo não apenas as memórias preciosas da falecida, mas também um senso profundo de lealdade que transcendia qualquer função profissional. Do lado de fora da catedral majestosa, invisível para todos os convidados elegantes, estava Celeste. O magnífico papagaio arara azul, com seus impressionantes 12 anos de idade, inquietava-se em uma varanda próxima, suas garras, poderosas arranhando nervosamente o ferro da grade colonial. Os olhos escuros e expressivos do pássaro pareciam refletir uma sabedoria ancestral, além da compreensão humana comum. Celeste não era apenas o papagaio de estimação da infância de Marina, mas um elo vivo e pulsante com suas memórias mais preciosas e sagradas, e sem que ninguém ainda soubesse, a chave fundamental para desvendar segredos familiares há muito tempo enterrados e esquecidos. A marcha nupcial tradicional começou a tocar solenemente, enchendo toda a igreja do Rosário, com suas notas graves e majestosas que ecoavam pelas paredes centenárias. Os convidados se levantaram respeitosamente, virando-se em uníssono para a entrada principal da igreja colonial. Marina, absolutamente radiante em seu vestido branco como a neve, começou a caminhar graciosamente pelo corredor central histórico, seu braço delicadamente entrelaçado ao de Eduardo. O sorriso no rosto de Ricardo se alargou visivelmente ao contemplá-la caminhando em sua direção. De repente, um som completamente inesperado e perturbador cortou o ar solene, sobrepondo-se dramaticamente à música tradicional. Era um grito estridente e prolongado, inconfundível para Marina, que imediatamente reconheceu a voz de Celeste. Os convidados se entreolharam confusos e preocupados, murmurando inquietações. O padre hesitou visivelmente, sua expressão clerical uma mistura de surpresa genuína e preocupação pastoral. Antes que qualquer pessoa pudesse reagir adequadamente, o som de asas batendo vigorosamente ecoou pela nave da igreja. Celeste, magnífica em sua plumagem azul turquesa vibrante, irrompeu pela porta principal entreaberta. Seus olhos selvagens e inteligentes varreram rapidamente todo o ambiente, até se fixarem determinadamente em Marina. O papagaio voou diretamente pelo corredor central, causando pânico entre os convidados assustados, que se abaixavam e protegiam a cabeça com as mãos. Marina, ainda no meio do caminho solene para o altar, ficou completamente paralisada em estado de choque. Seu coração disparou violentamente, não de medo, mas de uma súbita compreensão intuitiva de que algo estava profundamente errado com toda aquela situação.
Os olhos de Celeste, tão familiares e queridos, pareciam transmitir uma mensagem urgente e desesperada. Naquele momento crucial e transformador, Marina soube instintivamente que seu conto de fadas romântico estava prestes a se transformar em algo completamente diferente e inesperado. O caos absoluto se instalou na histórica Igreja do Rosário. Convidados gritavam em pânico e se afastavam rapidamente, enquanto Celeste permanecia majestosamente firme no corredor central, suas asas parcialmente abertas e seus olhos penetrantes fixos determinadamente em Marina. Ricardo, recuperando-se rapidamente do choque inicial, deu um passo decidido à frente, tentando corajosamente se colocar como proteção entre Marina e o papagaio agitado. Eduardo, por sua vez, exibia uma expressão facial que misturava raiva genuína com preocupação aparente, mas havia algo mais em seus olhos, algo que Marina não conseguia identificar completamente. Alguém chame imediatamente a segurança. Ele gritou autoritariamente, seu rosto normalmente calmo e controlado agora contorcido, em uma máscara de irritação visível. Marina se aproximou lentamente de Celeste, ignorando completamente os protestos urgentes ao seu redor. Enquanto caminhava cuidadosamente em direção ao pássaro, memórias preciosas inundaram sua mente como uma avalanche emocional. Lembrou-se de tardes ensolaradas na varanda da casa da avó, ouvindo Celeste repetir palavras carinhosas e histórias fantásticas, do cheiro característico de café fresco e bolo de milho, das risadas cristalinas de sua avó ecoando pela casa colonial. Era como se Celeste tivesse trazido consigo um pedaço vivo e pulsante do passado que Marina tanto ansiava recuperar. Beatriz, observando atentamente a cena tensa de longe, notou algo extremamente estranho e perturbador no comportamento específico de Eduardo e Ricardo. Enquanto todos os outros presentes pareciam genuinamente assustados ou completamente confusos, os dois homens trocavam olhares que pareciam mais de preocupação calculada do que de surpresa natural. Seus olhos treinados de jornalista não perderam o modo como Ricardo discretamente checou o bolso interno do paletó, como se verificasse algo extremamente importante e secreto. Marina finalmente alcançou Celeste, estendendo uma mão gentil e familiar. O papagaio se acalmou imediatamente ao reconhecer seu toque carinhoso, inclinando a cabeça colorida como se fizesse uma reverência respeitosa. Foi então que Marina notou algo completamente inesperado e chocante. Havia algo firmemente preso ao pescoço de Celeste, um pequeno tubo de metal prateado, quase escondido entre as penas azuis brilhantes. Com cuidado extremo e mãos trêmulas, Marina retirou delicadamente o objeto do pescoço de Celeste. Seu coração acelerou descontroladamente ao reconhecer imediatamente o item. Era um porta-mensagens antigo que pertencera à sua avó, usado em suas investigações mais sigilosas. Como isso era possível? Sua avó havia falecido há mais de 2 anos. Com dedos tremendo visivelmente, ela abriu cuidadosamente o tubo e retirou uma pequena folha de papel. As palavras escritas na caligrafia inconfundível de sua avó a fizeram cambalear. Confia apenas em Celeste. Ela conhece toda a verdade. O cofre secreto. Cuidado com quem está mais próximo. Enquanto Marina absorvia o impacto devastador daquela mensagem misteriosa, Ricardo se aproximou rapidamente, seu rosto uma máscara bem elaborada de preocupação e impaciência mal disfarçada. Marina querida, o que está acontecendo exatamente? Precisamos continuar imediatamente a cerimônia. Todos estão esperando por nós. Sua voz era suave e controlada, mas havia uma tensão subjacente e perigosa que Marina nunca havia notado antes. Em todos os anos de relacionamento, Eduardo, por sua vez, tentava desesperadamente manter a compostura diante dos convidados importantes, mas seus olhos não conseguiam se desviar de Marina e da mensagem em suas mãos trêmulas. Sobrinha querida, isso certamente pode esperar. Temos um casamento importante para realizar agora, ele disse com um sorriso forçado e artificial que definitivamente não alcançava seus olhos frios. Marina olhou confusa para Beatriz, depois alternadamente para Ricardo e Eduardo, e finalmente
para todos os convidados completamente confusos e inquietos. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando desesperadamente conectar todos os pontos dispersos. Por que sua avó deixaria uma mensagem tão enigmática e urgente? O que exatamente Celeste sabia? E por que Ricardo e Eduardo pareciam tão excessivamente ansiosos para continuar com o casamento, ignorando completamente o aspecto bizarro e inexplicável da situação? Naquele momento crucial e transformador, Marina tomou uma decisão corajosa que mudaria completamente o curso de toda a sua vida. Virando-se determinadamente para os convidados atônitos, ela anunciou com uma voz que surpreendeu a si mesma pela firmeza e determinação: "Peço sinceras desculpas a todos os presentes, mas preciso urgentemente adiar esta cerimônia. Há algo extremamente importante que preciso resolver primeiro, e não posso continuar sem descobrir a verdade." E para o espanto total e absoluto de todas as pessoas presentes, Marina estendeu o braço para Celeste, que imediatamente voou e pousou graciosamente em seu ombro. Antes que qualquer pessoa pudesse impedi-la ou questioná-la, ela caminhou determinadamente para fora da igreja histórica, deixando para trás um noivo completamente atônito, um tio visivelmente perturbado e uma multidão de convidados em estado de choque total. E se você está acompanhando esta história incrível, deixe um comentário aqui embaixo dizendo de qual cidade está assistindo. Queremos saber onde estão nossos seguidores que acompanham essas histórias surpreendentes. Marina caminhava rapidamente pelas ruas históricas de Recife, ainda vestindo seu elaborado vestido de noiva, que chamava a atenção de todos os transeuntes curiosos. Celeste permanecia calmamente em seu ombro, ocasionalmente sussurrando palavras incompreensíveis que apenas Marina conseguia decifrar. O papagaio parecia saber exatamente para onde guiá-la, direcionando-a através de ruelas antigas em direção ao bairro da Boa Vista, onde ficava a antiga casa colonial de sua avó. Enquanto caminhava determinadamente, a mente de Marina fervilhava com perguntas sem resposta. Por que sua avó deixaria uma mensagem tão enigmática e misteriosa? O que poderia ser tão importante a ponto de interromper dramaticamente seu casamento? E por que tinha a sensação crescente e perturbadora de que Ricardo e Eduardo escondiam algo extremamente grave e perigoso? Eduardo, por sua vez, fazia ligações frenéticas e urgentes em seu celular, falando em voz baixa, mas agitada. "Cancele. Tudo imediatamente." Ele sussurrou urgentemente para alguém do outro lado da linha. "Ela não pode absolutamente chegar lá antes de nós. Precisa ser impedida a qualquer custo." Enquanto isso, Marina enfrentava seus próprios desafios práticos e físicos. O vestido de noiva elaborado, embora absolutamente deslumbrante, não era adequado para longas caminhadas pelas ruas irregulares do centro histórico. O tecido delicado ameaçava rasgar a cada passo mais rápido, e o longo véu de renda se enroscava constantemente nos galhos baixos das árvores antigas. Mas Marina estava completamente determinada, ignorando o desconforto físico e o medo crescente do desconhecido que a aguardava. À medida que se aproximavam da familiar casa colonial, as memórias afetivas se intensificavam exponencialmente. Celeste começou a ficar visivelmente mais agitada, batendo as asas coloridas e emitindo sons que Marina reconhecia como sinais de urgência extrema. A casa da avó, uma construção colonial do século XVIII, estava exatamente como Marina se lembrava, mas havia algo diferente no ar. Uma sensação estranha de que segredos importantes aguardavam para serem descobertos. Finalmente, chegaram ao portão de ferro forjado da propriedade familiar. O coração de Marina se apertou dolorosamente ao ver o jardim levemente descuidado, as plantas que sua avó tanto amava agora crescendo de forma selvagem e descontrolada. A casa em si permanecia em bom estado de conservação, mas havia uma melancolia palpável no ar, como se o próprio lugar sentisse a ausência da matriarca da família. Marina abriu a porta da frente com a chave que sempre carregava consigo, uma tradição familiar que sua avó insistia que ela mantivesse. Celeste voou imediatamente para dentro da casa, dirigindo-se diretamente para o antigo escritório, um ambiente que Marina raramente frequentava quando criança,
porque era considerado o local de trabalho privado da avó. Seguindo o papagaio, Marina entrou no escritório empoeirado. As estantes de livros tocavam o teto alto, repletas de volumes sobre direito ambiental, investigação jornalística e documentos que ela nunca havia tido permissão para examinar. Celeste pousou em uma prateleira específica, batendo insistentemente o bico contra um livro particular. Quando Marina o retirou, descobriu que não era um livro verdadeiro, mas um compartimento secreto disfarçado. Dentro dele, encontrou uma chave pequena e ornamentada, claramente antiga e importante. Marina pegou a chave com reverência, sabendo instintivamente que era uma peça fundamental do quebra-cabeça que sua avó havia deixado para ela. Celeste voou então para uma pintura específica na parede, uma obra de arte que sempre estivera ali, mas que Marina nunca havia examinado de perto. Movendo cuidadosamente a pintura, ela descobriu um cofre embutido na parede, claramente instalado há muitos anos e habilmente disfarçado. O som de pneus derrapando no cascalho da entrada a fez entrar em pânico imediatamente. Não havia tempo para tentar descobrir a combinação complicada do cofre. Com um impulso de inspiração desesperada, Marina tentou usar a chave ornamentada que acabara de encontrar. Para sua surpresa e imenso alívio, a chave se encaixou perfeitamente e o cofre se abriu com um clique satisfatório. Dentro, encontrou cuidadosamente organizados vários documentos importantes, fotografias comprometedoras, um pendrive moderno e uma carta longa endereçada especificamente a ela com a caligrafia familiar de sua avó. Sem tempo precioso para examinar detalhadamente o conteúdo, Marina guardou rapidamente tudo em sua bolsa de mão, a única coisa prática que carregava além do vestido elaborado. As vozes masculinas familiares se aproximavam da porta da frente, cada vez mais altas e urgentes. Sobrinha, sabemos que está aí. Vamos conversar civilizadamente sobre isso. A voz de Eduardo ecoou pela casa vazia, sua tonalidade falsamente suave e tranquilizadora. Seja razoável, Marina. Isso não precisa ser complicado, a voz de Ricardo se juntou, carregando uma ameaça sutil, mas perceptível. Marina olhou desesperadamente ao redor do escritório, procurando uma rota de fuga alternativa. Seus olhos se fixaram na grande janela que dava para o jardim dos fundos. Era uma descida considerável, mas não impossível. Celeste, como se lesse seus pensamentos, voou diretamente para a janela, batendo as asas contra o vidro. Com cuidado extremo, Marina abriu a janela antiga que rangeu suavemente. O jardim dos fundos oferecia cobertura através de árvores frondosas e arbustos densos. Em um movimento ousado que jamais imaginou ser capaz de realizar, Marina subiu no peitoril da janela, reuniu toda a sua coragem e saltou cuidadosamente para o jardim, landing among the soft grass and flowers that her grandmother had lovingly tended for decades. Celeste voou graciosamente ao seu lado, guiando-a através do labirinto verde em direção ao portão dos fundos, que dava acesso a uma rua secundária menos movimentada. Atrás delas, Marina podia ouvir claramente gritos de frustração masculina e ordens sendo dadas com crescente urgência e desespero. Sabia que a perseguição estava apenas no início e que os segredos que acabara de descobrir eram apenas a ponta de um iceberg muito maior e mais perigoso. Com o coração disparando e os documentos preciosos seguros junto ao peito, ela atravessou rapidamente o portão dos fundos, adentrando as ruas do bairro histórico rumo ao desconhecido, mas determinada a descobrir toda a verdade, não importava o preço que tivesse que pagar. Marina e Celeste avançavam rapidamente pelas ruas estreitas e labirínticas do centro histórico de Recife, utilizando cada beco e passagem conhecida para evitar as ruas principais onde poderiam ser facilmente detectadas. O vestido de noiva, outrora imaculado e perfeito, agora estava visivelmente rasgado e sujo, transformando-se em um testemunho físico da transformação dramática pela qual sua vida estava passando. Cada rasgão no tecido delicado simbolizava uma ilusão desfeita. Cada mancha de poeira representava uma verdade dolorosa sendo revelada. Enquanto caminhava apressadamente, Marina tentava processar desesperadamente os eventos frenéticos e surreais das últimas horas.
Seu casamento, que deveria ter sido indiscutivelmente o dia mais feliz e memorável de toda a sua vida, havia se transformado de forma dramática em uma fuga desesperada pela verdade. As pessoas em quem mais confiava no mundo, seu noivo amado e seu tio protetor, agora pareciam ter se transformado nos protagonistas de seus piores pesadelos. Ao som distante, mas crescente de vozes masculinas e motores de carros, Marina guiou Celeste para uma pequena praça escondida entre prédios coloniais, esperando que o local oferecesse um momento de respiro para examinar os documentos que havia recuperado. O papagaio pousou graciosamente em seus ombros, sussurrando palavras de encorajamento que apenas ela conseguia compreender completamente. Enquanto o pássaro mantinha guarda atenta, ela aproveitou para examinar rapidamente os primeiros documentos que havia recuperado do cofre secreto. Seus olhos se arregalaram progressivamente ao ler as páginas iniciais. Eram registros detalhados de transações financeiras suspeitas, contratos claramente manipulados, e-mails extremamente comprometedores e fotografias que documentavam encontros secretos. Tudo apontava inequivocamente para um esquema elaborado e sofisticado de desvio de fundos das empresas ambientais da família, com Ricardo e Eduardo como principais articuladores e beneficiários. Mas havia algo ainda mais chocante e perturbador: referências explícitas a acidentes que não eram acidentes, pessoas que haviam feito perguntas demais e que posteriormente sofreram consequências fatais. Nesse momento crucial, o som de um galho quebrando nas proximidades fez Marina se sobressaltar violentamente. Rapidamente, ela guardou os documentos comprometedores e se preparou para fugir novamente, seu coração batendo descontroladamente. Mas, para seu imenso alívio e surpresa genuína, quem emergiu cuidadosamente dos arbustos próximos foi Beatriz, visivelmente ofegante e com os óculos ligeiramente tortos. Eu sabia que você viria para cá, Marina. Conheço você há tempo suficiente para prever seus movimentos. Beatriz respondeu calmamente, estendendo a mão em um gesto inequívoco de paz e solidariedade. E acredito sinceramente que sei muito mais sobre o que está acontecendo do que você pode imaginar neste momento. Precisamos conversar urgentemente, mas definitivamente não aqui. Conheço um lugar completamente seguro, onde podemos falar sem sermos interrompidas ou descobertas. Após uma caminhada tensa e silenciosa de aproximadamente 40 minutos, durante a qual o som de seus perseguidores gradualmente se dissipou até desaparecer completamente, elas chegaram a um pequeno apartamento discreto localizado em um prédio antigo no bairro de São José. "Este é meu escritório particular", explicou Beatriz enquanto destrancava múltiplas fechaduras de segurança. "Um local que uso para investigações mais delicadas e confidenciais. Aqui estaremos completamente seguras e poderemos falar livremente." Com mãos que ainda tremiam visivelmente, Marina mostrou cuidadosamente os documentos comprometedores que havia encontrado. Enquanto explicava suas descobertas chocantes, sua voz oscilava entre raiva crescente e descrença total. Beatriz ouvia com atenção absoluta, ocasionalmente assentindo como se confirmasse suspeitas que cultivava há muito tempo. Sua avó estava investigando isso há anos, Marina. Ela suspeitava que havia corrupção nas empresas da família, mas nunca conseguiu provas concretas suficientes para uma acusação formal. Beatriz fez uma pausa significativa antes de continuar, seu rosto assumindo uma expressão ainda mais grave. Marina sentiu um calafrio percorrer toda a sua espinha ao ouvir a menção do acidente que havia tirado prematuramente a vida de sua querida avó. "Beatriz, você realmente acha que o acidente pode ter sido..." Ela não conseguiu completar a frase terrível que se formava em sua mente. Foi então que Marina se lembrou da carta personal de sua avó. Com dedos tremendo descontroladamente, ela abriu cuidadosamente o envelope lacrado. À medida que lia palavra por palavra as últimas mensagens de sua avó, lágrimas quentes começaram a rolar incontrolavelmente por seu rosto manchado. A carta não apenas confirmava suas piores suspeitas e medos mais profundos, mas também revelava um plano detalhado e meticuloso,
Um plano cuidadosamente elaborado para expor toda a verdade e recuperar tudo o que havia sido criminosamente roubado da família. Mas a carta também continha uma revelação que fez Marina cambalear. Sua avó havia descoberto que Eduardo não era apenas culpado de fraude financeira, mas também havia sido diretamente responsável pela morte dos pais de Marina anos antes, um crime que fora cuidadosamente disfarçado como acidente de carro. E Ricardo não era apenas um cúmplice, mas o mentor intelectual de todo o esquema criminoso desde o início. A carta terminava com instruções específicas sobre como acessar contas bancárias secretas no exterior, onde sua avó havia escondido evidências e recursos financeiros para garantir que a justiça fosse eventualmente feita. 3 semanas se passaram desde a fuga dramática e cinematográfica de Marina da igreja. Nesse período intenso, ela e Beatriz trabalharam incansavelmente como uma equipe dedicada, reunindo metodicamente provas adicionais, contactando aliados confiáveis em jornais e órgãos de justiça, e preparando-se meticulosamente para o confronto final que determinaria o destino de todos os envolvidos. Agora, vestida com um terno elegante que pertencera à sua avó e carregando uma pasta de couro repleta de evidências irrefutáveis, Marina se encontrava diante das portas imposantes da sala de reuniões da sede da empresa em Recife, pronta para enfrentar corajosamente Ricardo Eduardo e todo o conselho administrativo. Celeste permanecia calmamente em seu ombro, um símbolo vivo de lealdade e verdade. Com o coração acelerado, mas a determinação inabalável, Marina respirou profundamente e entrou decisivamente na sala. O burburinho constante de conversas executivas cessou imediatamente e dramaticamente. Todas as cabeças se viraram em sua direção, expressões variando de surpresa genuína a desconforto evidente e medo mal disfarçado. Eduardo se levantou lentamente, seu rosto uma máscara bem ensaiada de preocupação paternal e alívio fingido. Sobrinha querida, que alívio saber que está bem e segura. Ficamos todos extremamente preocupados com seu desaparecimento súbito. Mas esta é uma reunião extremamente importante do Conselho Administrativo. Talvez possamos conversar depois, em particular? Ela fez um sinal discreto, e Beatriz entrou determinadamente na sala, carregando um laptop moderno e uma pasta volumosa de documentos. Os olhos de Ricardo e Eduardo se arregalaram visivelmente ao reconhecer a jornalista investigativa, uma expressão de pânico mal disfarçado cruzando rapidamente seus rostos. Mas Marina estava completamente preparada para este momento, há muito aguardado. Com um gesto firme e autoritário, Beatriz conectou rapidamente o laptop ao sistema de projeção da sala e começou a exibir na tela grande uma série impressionante de documentos comprometedores, fotografias incriminadoras e gráficos detalhados. Estes são registros irrefutáveis de transações financeiras altamente suspeitas, contratos fraudulentos cuidadosamente forjados e comunicações extremamente comprometedoras que cobrem um período de mais de uma década. Marina explicou com voz, ganhando força e autoridade a cada palavra pronunciada. Tudo aponta inequivocamente para um esquema criminoso sofisticado e de larga escala, orquestrado meticulosamente por Ricardo Almeida e Eduardo Santos, com o objetivo específico de desviar milhões de reais das empresas ambientais da nossa família. A sala explodiu instantaneamente, em vozes exaltadas e exclamações de choque. Alguns membros do conselho exigiam explicações imediatas e detalhadas, outros pareciam genuinamente incrédulos diante das acusações graves. Eduardo, seu rosto agora vermelho de raiva e desespero, tentou desesperadamente tomar a palavra e controlar a situação. Isso é completamente absurdo e infundado. Marina está claramente perturbada emocionalmente e traumatizada pelos eventos recentes. Vocês não podem seriamente acreditar nessas acusações infundadas e ridículas contra pessoas respeitáveis, ele declarou, sua voz traindo nervosismo crescente, apesar da bravata. Mas Marina estava apenas começando sua apresentação devastadora. Com um olhar determinado que brilhava com sede de justiça,
Ela se virou para enfrentar diretamente Ricardo e Eduardo, os dois homens que haviam traído da forma mais cruel sua confiança e destruído sua família. E há muito mais evidências para apresentar, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente, mas carregada de determinação inabalável. Tenho provas documentais concretas e testemunhos que me levam a acreditar firmemente que o acidente que tirou prematuramente a vida da minha querida avó não foi absolutamente um acidente, mas sim um assassinato cuidadosamente planejado e executado. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor e pesado. Ricardo, que até então havia mantido uma fachada bem elaborada de preocupação e inocência, agora parecia ter sido atingido por um golpe físico devastador. Eduardo, por outro lado, sua face contorcida em uma máscara de fúria descontrolada e desespero, avançou ameaçadoramente em direção a Marina, seus punhos cerrados. Como você ousa fazer acusações tão graves e infundadas? Você não tem absolutamente nenhuma prova real do que está dizendo. Ele gritou, perdendo completamente a compostura que havia mantido por décadas. Nesse momento crítico e climático, a porta da sala se abriu novamente de forma dramática. Para surpresa geral de todos os presentes, um homem idoso de aproximadamente 60 anos entrou calmamente, seguido por dois investigadores de polícia federal em trajes civis. Marina reconheceu imediatamente o Dr. Henrique Peixoto, o advogado de confiança absoluta de sua avó e membro respeitado do Conselho de Administração. Dr. Peixoto caminhou calmamente até o centro da sala, posicionando-se solidariamente ao lado de Marina. Senhoras e senhores do Conselho, peço respeitosamente que se acalmem e ouçam com atenção. O que a nossa estimada Marina tem a apresentar é de extrema importância para o futuro desta empresa e para a justiça que deve finalmente ser feita. Após anos de impunidade, ele declarou com autoridade natural. Como eu estava dizendo, temos evidências substanciais e irrefutáveis, não apenas de fraude empresarial em larga escala, mas também de possível envolvimento direto no assassinato premeditado da minha querida avó. Marina respirou profundamente, sua voz recuperando força ao contar com o apoio do advogado respeitado. Dr. Peixoto tem trabalhado nos bastidores durante meses, cooperando com autoridades federais e coletando provas adicionais que corroboram completamente nossas descobertas iniciais. E se vocês estão gostando desta história incrível, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias surpreendentes. Deixem também nos comentários se querem mais histórias como esta. Ricardo, que até então permanecera em silêncio calculado, finalmente explodiu, sua voz trêmula traindo desespero crescente. Marina, você não compreende absolutamente a complexidade da situação. Fizemos apenas o que era estritamente necessário para manter a empresa funcionando e competitiva no mercado atual. Sua avó, ela simplesmente não entendia como o mundo dos negócios realmente funciona nos dias de hoje. Era uma idealista fora de época. Eduardo, percebendo que a situação estava completamente fora de controle e que não havia mais retorno possível, fez uma última tentativa desesperada e perigosa. Ele sacou rapidamente uma arma de fogo de seu paletó, apontando-a diretamente para Marina, com mãos tremendo de nervosismo. Ninguém jamais vai acreditar em você, sua garota tola e ingênua. Você pensa realmente que pode chegar aqui e destruir impunemente tudo o que construímos ao longo de décadas de trabalho árduo? Ele gritou em desespero total. Celeste, demonstrando uma inteligência e lealdade que transcendiam qualquer compreensão comum, sentiu imediatamente o perigo mortal que sua amada Marina enfrentava. Com um grito estridente que ecoou por toda a sala, o papagaio voou diretamente contra Eduardo, suas garras poderosas atacando o rosto do homem e suas asas batendo furiosamente contra seus olhos. O ataque inesperado e feroz fez Eduardo cambalear e perder completamente o equilíbrio, a arma escorregando de suas mãos trêmulas e sendo rapidamente apanhada por um dos investigadores federais que se movimentaram com precisão e rapidez profissionais. Marina, tremendo visivelmente, mas mantendo sua determinação inabalável, olhou ao redor da sala,
onde o drama havia se desenrolado. O pesadelo que havia consumido sua família por tantos anos finalmente estava chegando ao fim. Mas ela sabia que o caminho para a verdade completa e a justiça absoluta apenas começava a ser trilhado. Ricardo foi imediatamente algemado e conduzido para fora da sala pelos investigadores, enquanto Eduardo, ferido pelo ataque de Celeste e claramente derrotado, foi também detido. Um dos investigadores se aproximou de Marina com expressão séria, mas respeitosa. Senhora Santos, seu depoimento será fundamental para o processo. Temos evidências suficientes para formalizar as acusações, mas precisaremos de sua colaboração total durante a investigação. Marina assentiu gravemente, ainda processando a magnitude dos eventos que haviam se desenrolado. Enquanto os detidos eram conduzidos para fora do prédio, ela se virou para Dr. Peixoto, que a observava com uma mistura de orgulho e tristeza. Sua avó seria muito orgulhosa de você, minha cara. Ela sempre soube que este dia chegaria e preparou tudo para que você pudesse completar o que ela começou. Nas semanas que se seguiram à dramática revelação na sala de reuniões, uma verdadeira avalanche de eventos se desenrolou rapidamente através de toda a sociedade pernambucana. Ricardo e Eduardo foram formalmente presos e aguardavam julgamento em prisão preventiva, enfrentando múltiplas acusações graves que incluíam fraude empresarial, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e homicídio qualificado. A notícia abalou profundamente o mundo empresarial, não apenas de Recife, mas de todo o Nordeste brasileiro, gerando manchetes sensacionais em jornais nacionais e internacionais. O escândalo revelou ramificações que se estendiam muito além das empresas da família Santos, envolvendo outras corporações e figuras públicas respeitadas. O Conselho Administrativo, sob a liderança experiente e ética do Dr. Peixoto, iniciou imediatamente um processo abrangente de reestruturação completa da empresa. Auditorias minuciosas e independentes foram realizadas em todos os departamentos e subsidiárias, revelando o escopo verdadeiro da corrupção que havia infectado a organização durante anos. Novos procedimentos rigorosos de transparência, governança corporativa e fiscalização foram implementados para garantir que tais abusos nunca mais pudessem ocorrer. Marina, ainda processando emocionalmente tudo o que havia acontecido e descoberto, assumiu gradualmente um papel ativo e determinado na reconstrução da empresa de sua família. Com o apoio incansável de Beatriz, que se tornou sua assessora pessoal e confidente mais próxima, e a orientação sábia e experiente do Dr. Peixoto, ela começou a aprender meticulosamente todos os aspectos do negócio, determinada a honrar o legado de sua avó e transformar a empresa em um exemplo de ética e responsabilidade social. Uma das primeiras decisões importantes de Marina foi transformar a propriedade rural da família em um centro de conservação ambiental e educação ecológica para jovens de comunidades carentes. Era um projeto que sua avó sempre sonhara em realizar, mas nunca tivera os recursos necessários para implementar. Agora, com os bens recuperados dos criminosos e o redirecionamento das atividades da empresa, Marina finalmente tinha os meios e a motivação para tornar esse sonho uma realidade concreta. O centro incluiria programas de educação ambiental, cursos profissionalizantes em sustentabilidade e um santuário para aves resgatadas, com Celeste como embaixadora especial do projeto. A investigação policial revelou que o esquema criminoso havia se estendido por mais de uma década, causando prejuízos que chegavam a dezenas de milhões de reais. Recursos que deveriam ter sido investidos em projetos ambientais e sociais haviam sido sistematicamente desviados para contas pessoais e investimentos especulativos. A avó de Marina havia descoberto parte do esquema meses antes de sua morte, e suas tentativas de investigar mais profundamente haviam levado diretamente à sua eliminação. Enquanto a justiça seguia seu curso através dos tribunais, Marina encontrou força e propósito renovados na reconstrução não apenas da empresa, mas também de sua vida pessoal. O relacionamento com Beatriz, que começara como uma parceria profissional circunstancial, evoluiu naturalmente
para uma amizade profunda e inabalável. As duas mulheres se tornaram confidentes inseparáveis e pilares de apoio mútuo durante os momentos mais difíceis do processo legal e da recuperação emocional. A transformação da propriedade rural em centro de conservação trouxe uma energia completamente nova para a antiga fazenda da família. Marina contratou especialistas renomados em conservação de aves e educação ambiental, estabelecendo parcerias com universidades, ONGs e instituições governamentais. O projeto rapidamente ganhou reconhecimento nacional, atraindo visitantes, pesquisadores e voluntários de todo o país. Celeste, agora considerada oficialmente a mascote do centro, tornou-se uma celebridade local, aparecendo em programas de televisão e campanhas educativas sobre conservação de fauna brasileira. O julgamento de Ricardo e Eduardo, que ocorreu aproximadamente um ano depois das revelações iniciais, atraiu a atenção massiva da mídia nacional e internacional. Marina, demonstrando coragem excepcional e dignidade impressionante, testemunhou extensivamente, contando sua história pessoal e a luta de sua família pela justiça. Sua força e resiliência durante os interrogatórios impressionaram profundamente não apenas o júri, mas também o público que acompanhava o caso através da imprensa. As evidências apresentadas eram tão volumosas e convincentes que a defesa dos acusados teve dificuldades para contestar os fatos. Documentos, gravações, depoimentos de testemunhas e análises forenses criaram um quadro irrefutável de culpabilidade. Ao final do processo judicial, que durou vários meses intensos, ambos os homens foram considerados culpados de todas as acusações e sentenciados a longas penas de prisão, incluindo indenizações milionárias às vítimas de seus crimes. Com o veredito final, Marina sentiu que um capítulo extremamente doloroso de sua vida finalmente se fechava definitivamente. Ela organizou uma cerimônia memorial tocante na propriedade rural, reunindo familiares, amigos, funcionários da empresa e membros da comunidade para honrar a memória de sua avó e celebrar a vitória da justiça sobre a corrupção. Durante a cerimônia, ela plantou simbolicamente uma árvore nativa em homenagem à sua avó, com Celeste observando orgulhosamente do alto de um galho próximo. A história de Marina Santos se tornou um símbolo poderoso de resistência, determinação e triunfo da verdade sobre a mentira e a corrupção. Sua jornada, que começou com um casamento interrompido por um papagaio fiel, transformou-se em uma saga de descoberta pessoal, justiça social e renovação familiar. O Centro de Conservação Ambiental floresceu sob sua liderança dedicada, tornando-se um modelo nacional de educação ecológica e responsabilidade social corporativa. Marina frequentemente refletia sobre como um único momento de coragem, a decisão de seguir Celeste para fora da igreja naquele dia fatídico, havia mudado completamente o curso de sua vida e revelado verdades que, de outra forma, poderiam ter permanecido enterradas para sempre. Ela aprendeu que, às vezes, os sinais mais importantes vêm das fontes mais inesperadas e que a lealdade verdadeira pode assumir formas que transcendem nossa compreensão comum. Hoje Marina continua seu trabalho de conservação ambiental e justiça social, sempre acompanhada por Celeste, que agora é reconhecida não apenas como um pássaro extraordinário, mas como um símbolo vivo de fidelidade, coragem e a capacidade dos animais de perceberem verdades que os humanos frequentemente ignoram. Sua história continua inspirando pessoas em todo o país a questionar, investigar e lutar pela verdade, não importa quão poderosos sejam aqueles que tentam escondê-la.